Boa noite. Especialmente a eficácia ali no momento final, mais uma vez. O segundo tempo acaba criando menos, porque o Fluminense também baixa bem o bloco e sempre que você vai enfrentar um bloco baixo com muitos jogadores, tanto em linha quanto em perseguição, então os espaços acabam diminuindo. Mas no primeiro tempo as nossas chances foram muito claras, né? Então, aí é questão realmente de colocar a bola para dentro, porque teve chance na bola parada, tivemos chance inclusive através de jogada de tiro de meta, já no começo do segundo tempo também tivemos bolas paradas. Então, o gol do Fluminense é um gol, eles chegam ali, mas é um gol acidental, né? Tiveram outras possibilidades de gol nos contra-ataques aí. Esses gols, aí eu concordo com você, acho que a gente precipitou um pouco e acabou cedendo, principalmente no segundo tempo. Então a ideia do primeiro tempo era conseguir ficar com a bola, a gente fez isso muito bem durante um período, depois a gente perdeu o intuito principal dessa formação que iniciou, e aí a partir desse momento, aí sai o gol, né, deles, mas num contexto geral os padrões estavam ali, e aí só que o que determina realmente o resultado é o gol, especialmente se você sai na frente. Então, a gente teve as oportunidades para sair na frente, o Fluminense conseguiu encontrar esse gol que determina os 3 pontos para eles. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite. Aqui, Igor Melo, repórter da Rádio Craque Neto, Euro 17. Fim de uma sequência invicta, né, de 5 jogos no Mirassol, que muitas pessoas falavam que o Mirassol ia vir para a Série A para passear, mas veio para fazer história, né, muito por conta do seu trabalho. Já parabenizo, né, independente do resultado final, o Mirassol está no seu primeiro ano de Série A e muito perto de jogar uma Libertadores da América, né, coisas que muitos times grandes, gigantes do Brasil não disputam há muito tempo. Então eu queria saber do senhor a respeito dessa expectativa, né? Como é que é trabalhada essa expectativa junto ao elenco, né, para essa estreia não só na Série A, mas estrear na Série A, já se classificando para uma Libertadores no ano seguinte e até mesmo uma competição sul-americana, né, que se for pensar no pior dos cenários, o Mirassol estaria na Copa Sul-Americana, que também é um feito enorme, né? Então, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu elenco, né? Eu queria saber como é que está sendo trabalhada essa expectativa dentro do vestiário e também nos treinamentos. Muito obrigado desde já. Claro que é uma colocação elogiosa e eu te agradeço por isso, mas é algo que precisa realmente ser ressaltado, tudo isso que você colocou dentro do contexto, parabéns, porque é realmente muito difícil a gente vir aqui, por exemplo, no Maracanã e manter a forma de jogar, né? Então, eu agradeço pelo elogio em relação àquilo que você atribui a mim, mas é um trabalho de muitas mãos, de muitos pés e de muitas mentes. Então, esse elogio é um elogio para todo o Mirassol, né? Para Juninho, para Paulinho, para Ivan Baitello, para Rafael Tamarindo, para toda a comissão técnica e especialmente para esse grupo de jogadores que eles estão incomodados ali de terem perdido o jogo, porque a gente sabe que era um jogo que a gente tinha condição, a gente mostrou, né? Por mais que a gente não tenha sido brilhante, mas foi um jogo que eu não vejo que era um jogo para a gente sair derrotado. Então, justamente por causa desses padrões, por causa dessa coragem, da identidade da equipe que vem se carregando ao longo da competição toda. Então, como você ressalta muito bem, no pior dos cenários, hoje a gente já tem uma competição continental para disputar para o próximo ano. Então, isso é fruto desse trabalho, das sementes que foram plantadas desde muito tempo atrás. O clube vai fazer 100 anos agora. Muitas ideias, muita coragem, e a gente tem mantido isso, né? Focado principalmente naquilo que é o nosso desempenho. Então, eu vou distribuir esse elogio para bastante gente, te agradeço por a gente estar falando disso, inclusive numa derrota. Então, é motivo de muita gratidão mesmo de nós estarmos aqui, e mais uma vez, justamente para a gente vir a forma como as coisas têm acontecido, o que nos pauta essa identidade, essa busca por desempenho. Então, graças a Deus, dentro do campo e fora do campo, a gente tem sido... o Mirassol é muito convicto do caminho que quer trilhar, né, que o trouxe até aqui,
e que vai o levar adiante rumo a crescimentos, né? Rumo a desafios maiores. O Mirassol tem desafios maiores para 2026 já desenhados. Então, é importante uma experiência como essa, mais uma vez o Maracanã, com desempenho, né? Sem brilhantismo, sem a eficácia que poderia ter nos dado a vitória, ou nos dado um ponto, mas a gente vem de uma sequência, um campeonato muito longo, muito difícil, desafios extremamente grandes, mas a gente tem, graças a Deus, justamente por pautar aquilo que é o desempenho, nosso dia a dia, a gente tem sido consistente ao longo da competição e é uma competição que pede regularidade. Então, graças a Deus, hoje a gente mantém esse G4 mesmo com derrota, com distância para o quinto. Então, isso é motivo de... Mais uma vez eu quero te agradecer, porque fica o incômodo da derrota e muitas vezes a gente esquece tanta coisa boa que está sendo feita, justamente por causa de uma derrota. Então, muito obrigado mesmo, e eu vou retransmitir isso, que essa colocação, que é uma colocação muito importante, já é uma temporada de muito sucesso, né? Um ano de centenário que eu tenho certeza que é especial para mim, vai ficar no meu coração para sempre, e eu tenho certeza que no coração de todos que fazem parte dessa família Mirassol. Anais, tudo bem? É o Duarte da Rádio Band News. Tudo bem. Tudo bem? Você estava até falando, né, que ainda a manutenção do quarto lugar é muito importante, né, extremamente importante nesse momento. Você vê a gordura que o teu time tinha, que nos últimos 2 jogos perdeu 5, deixou de ganhar 5 pontos, né? E mesmo assim ainda mantém uma distância para o quinto colocado. Então isso mostra como a campanha vem sendo boa. 2 vezes no Maracanã, vocês jogando pela primeira vez no Maracanã, aquele com o Flamengo, foi um resultado que derrota também, mas jogaram muito bem. Hoje também, de novo, tiveram uma boa participação. Você acha que depois de conseguir a classificação, o objetivo que era a manutenção, né, que era o primeiro objetivo, agora o objetivo passou a ser a Libertadores, que está próximo. Você acha que isso, de certa forma, está deixando até os jogadores um pouco, não diria afobados, mas com aquela vontade logo de acertar e tal, e às vezes o resultado não aparece, eles querendo logo uma vitória? Isso pode acontecer na tua cabeça? Pode. É algo, Duarte, é algo extremamente subjetivo e é uma pergunta muito parecida com o teu colega. Então, é algo que a gente tenta muito, como eu falei, está pautado por desempenho, aquilo que a gente tem como planejamento para cada jogo e vir e executar o plano do jogo, né, em âmbitos coletivos e individuais. E o que a gente procura analisar é justamente esse ponto, que já é uma temporada muito vitoriosa e a gente está próximo, né? A matemática ainda, ao final da rodada, vai mexer um pouco mais uma vez com a pontuação, com o percentual e etc. Não é G4, é G5, pode ser G6. Mas esse é um fator que no jogo passado eu já senti um pouco de, eu não digo ansiedade, mas principalmente no momento crucial, derradeiro ali, de uma definição, de uma finalização, a gente dá uma precipitada. Então, eu não sei se eu posso colocar isso, porque eu vou estar generalizando, e generalizar é sempre extremamente perigoso e a chance de erro muito maior. Mas, na verdade, o que a gente precisa ter é a consciência da consistência. Então, isso que nos carrega, que precisa nos carregar. Então, agora faltam 6 jogos. Se a gente tivesse vindo aqui e não performado bem, ou mudado o nosso jeito de jogar, aquilo que a gente planejou, aí eu estaria bem incomodado, porque aí foge demais da nossa mão e daquilo que a gente tem como ideia, como identidade. Eu acredito que a gente, em boa parte do jogo, em aspectos, principalmente pensando em padrões coletivos, estava tudo ali. E aí um detalhe ou outro que pode individualmente, merece umas conversas talvez, mas como a gente vem de uma sequência boa, 4 vitórias, um empate, muito difícil num campeonato desse tamanho, e quebrada agora fora de casa contra um grandíssimo, um dos times que mais fez investimento no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano,
E a gente vem aqui e tem grandes momentos contra eles criaram muitos problemas nas transições. Então, incomoda pela derrota justamente porque eu vi possibilidade de resultado melhor. Professor, as perguntas aqui do grupo agora então. Cleiton Lemos, do Dimensão Esportiva. Segunda partida seguida que a equipe não marca, consequentemente não vence. Os adversários que estão abaixo do Mirassol vêm somando pontos e colocando em certo ponto um possível risco a uma classificação para a Libertadores. Próxima partida em casa contra o líder Palmeiras. O que a torcida do Mirassol pode esperar da equipe nesse confronto tão importante e o que faltou nesse jogo do Fluminense que não pode faltar em hipótese alguma contra o Palmeiras domingo? Bom, essa colocação para mim ela é tudo muito como não pode faltar, né? Não pode faltar esforço. Só isso que não pode faltar. O restante vai acontecer, de acertar e errar. 32ª rodada também em quarto lugar, eu não entendi o Cleiton. Então, a gente é o terceiro melhor ataque da competição e nós estamos fazendo o nosso máximo. Eu falei que a gente tinha capacidade de chegar na Libertadores, eu não sei se a gente ia ter competência. Hoje a gente não teve competência para fazer o gol, faz parte. Agora não faltou nada. Faltou eficácia que eu respondi para ele aqui. Agora que todos eles tentaram, todos eles lutaram, é isso que nunca pode faltar. O restante a gente vai tentar, vai acertar, vai errar. Agora, lembrar que somos o Mirassol, lembrar que é nossa primeira temporada na Série A, que a gente já tem o Sul-Americano, esse tipo de pressão eu não vou nem passar para os meus jogadores. A gente não vai nem receber isso. Essa pressão não. Eles vão continuar jogando tranquilamente. Tranquilamente não, porque nunca é tranquilo, eu nem sei o significado dessa palavra e eu já te falei isso. Então, nós vamos continuar com esforço máximo, nos pautando por desempenho e, se der certo, a gente vai vencer, empatar e vai perder jogo. Mas mudar a nossa ideia, nós não vamos mudar. O PH Borges, do Mirassol na Veia, diz que a proposta de jogo do Mirassol sempre foi associativo e de posse de bola, mesmo na formação mais utilizada, o 4-3-3. Hoje, iniciando o jogo no 4-1-4-1, segundo ele, essa proposta era ainda mais importante para conter a pressão do Fluminense, que seria inevitável aqui no Maracanã? Quem que é? PH. Aí. Boa, PH. Independente de termos estruturais, mais um meio-campista a mais. O Shailon hoje jogou uma partida primorosa. Para mim ele foi o melhor em campo de todos. Numa função específica ali, cumpriu muito bem. Então, todos se esforçaram ao máximo, mas o Shailon fez um grande jogo. Em termos técnicos, táticos, físicos, em todas as dimensões. Então, a gente tentou principalmente no primeiro tempo e a gente conseguiu na maior parte do tempo ter mais a bola, que é uma forma da gente atacar e uma forma da gente também defender. Né? Criamos as alternativas para fazer os gols, não fomos eficazes, mas conseguimos, o que estava elaborado foi bem feito. Depois do segundo tempo o Fluminense fica mais pertinho, mais baixo, e a gente foi tentando, começamos bem o tempo, depois a gente foi construindo algumas outras ideias para tentar de algumas outras formas o gol. E aí tivemos mais uma chance claríssima também para fazer esse gol. Então, legal a análise do PH, não necessariamente pensando em termos estruturais, mas pensando principalmente que no primeiro tempo eu falei no pré-jogo que a gente perderia um pouco de profundidade, ainda assim o Negueba conseguiu fazer muito bem esse papel de flutuação e de profundidade também. E aí criou aquela primeira chance que o Da Costa dá para ele. Então eu vi a equipe, foram chances muito claras que a gente criou no primeiro tempo, então isso me diz que a gente conseguiu ser eficiente. Né? Cedemos alguns contra-ataques, esse é o contraponto. Numa escalação que é para dar bastante volume, a gente acelerou em alguns momentos fora do tempo ou de forma desnecessária, e talvez entre essa precipitação falada. O Arcílio Neto, do GE Globo da TV Tem, pergunta que diz que apesar da derrota, o jogo deve ter sido muito especial para o senhor. Foi sua primeira vez como técnico no Maracanã, um palco tão histórico no mundo do futebol. Como é que foi essa experiência para você? Quem é? O Neto, Arcílio Neto, do GE. Neto, foi muito especial, cara. Minha mãe me perguntou qual que é a sensação. Eu falei, só vou saber lá. E eu lembro, passa um filme, né, na minha cabeça, eu vim lá de baixo. Eu vim da última divisão de São Paulo. E hoje está nesse palco cheio de história, com tantas... Tá no campo com o Thiago ali,
jogo lá em Mirassol, eu falei isso para ele, o Thiago é um ícone ali pro futebol brasileiro, dividir vestiário com o Paulinho, os meus jogadores virem aqui e a gente conseguir ter grande performance. No jogo contra o Flamengo, por exemplo, foram 2 derrotas, mas, como eu falei para vocês, aquilo que a gente treina, aquilo que a gente tem como ideia, estava tudo ali. Então realmente, espero voltar um dia, espero conseguir ter na manutenção da minha carreira um grande nível, né, conseguir continuar contribuindo para todos os lugares que eu passo. E eu queria fazer um agradecimento especial ao Mirassol por ter me dado essa oportunidade. Ter me dado a oportunidade de disputar a minha primeira Série A. E para um treinador começar e fechar uma competição é um privilégio, cara. Eu não tenho esse levantamento, mas quantos treinadores saíram no futebol brasileiro já? E o Mirassol está me dando totais condições me deixou iniciar, sendo que eu não havia disputado ainda. E tudo pode acontecer, mas a gente está trilhando um bom caminho e eu sou muito grato mesmo à comissão técnica por trabalhar junto, por a gente estar numa mesma página, Juninho, Dr. Edson, Paulinho. Agradeço muito ao clube e ao torcedor do Mirassol também. Agradeço muito por todo o apoio e por me permitir realizar esses sonhos que eu estou realizando na minha carreira. Pergunta agora do Sérgio, da Esportiva Web. Jogo difícil, primeiro tempo, o chute do Negueba, a defesa do Fábio ali, mais chute meio que cruzamento, aí desvia no Daniel e mata o Walter, o gol. Um segundo tempo de muitas faltas, o juiz acabou picotando o jogo, na visão dele e do senhor aí. Na sua visão, o que faltou para o elenco colocar mais velocidade na transição para o ataque e assim transformar em efetividade a jogada de finalização? Eu entendo o que ele está querendo dizer, mas a gente teve mais a bola, né? Então quem teve mais transição, na verdade, foi o Fluminense. Então, e eles foram muito perigosos nas transições, justamente porque a gente precipitou algumas tomadas de decisão. Teve a chance do Negueba, teve a chance do Iago, teve a chance do Shailon, teve a chance do João Vitor de bola parada, teve mais uma finalização do Neto no primeiro tempo, e no segundo tempo teve a do Guilherme ali dentro da área também. Então, criamos várias alternativas. No segundo tempo, aí eles baixam o bloco. Tem grandes defensores na equipe deles também, fecharam. Ainda assim, a gente conseguiu criar mais uma boa alternativa, algumas bolas paradas também. Faltou eficácia no terço final para que a gente pudesse fazer gol, tanto nesse quanto no último jogo. A última rapidinho aqui, Marcelo Silva, da TS Rádio. Mesmo com a derrota, o Mirassol mostrou postura, coragem e organização, se lançando ao ataque e tentando igualar o placar de um gol que aconteceu na infelicidade ali do Daniel Borges com o Walter. Com menos de 72 horas para o confronto de domingo contra o Palmeiras, qual a expectativa para esse jogo que marca o centenário do Mirassol jogando em casa, onde está invicto e é uma força muito grande? Marcelo, vamos descansar agora, o Palmeiras está jogando agora também. Então, eles têm um elenco extremamente poderoso e a gente tem um elenco muito trabalhador e faminto. Então, eu quero pedir, na verdade, não dar explicação nem falar nada. Eu quero pedir apoio do torcedor lá domingo, que é uma data especial para o clube, é o centenário, o ano é especial e vocês todos são muito especiais também. Eu quero pedir para vocês que vocês façam no Maião aquilo que vocês fazem em todos os jogos. Quero nos apoiar muito e criar aquela atmosfera linda de de um jogo, de uma tarde, de uma noite extremamente especial, que é para vocês e é para nós também. Então a gente quer fazer um lindo jogo contra o Palmeiras, um dos principais clubes do futebol brasileiro, e uma data muito especial para o clube, para vocês e para todos nós. Então, vamos fazer domingo lá uma casa linda contra um grande adversário e que possa ser mais um grande jogo que fique gravado na tua memória. Fechamos.